Bom dia a todos. Primeiramente, vou me apresentar. Meu nome é Marcelo Neres. Eu venho atuando como gerente do laboratório da Bend. Minha formação é superior em tecnologia de fabricação mecânica. Sou um especialista em ensaios não destrutivos. Nível 3, certificado pela Bend em ultrassom, ensaio radiográfico, partículas magnéticas, líquido penetrante em ensaio visual. E como nível 2 em radiografia digital pela DGSFP. Durante esse tempo aí que eu venho atuando na área de ensaios não destrutivos, desenvolvi trabalhos aí na área de treinamento, consultoria, auditoria, certificação e mais recentemente atuando em projetos de pesquisa e desenvolvimento. Bom, a maioria já deve conhecer a Bend, né? Mas a Bend é uma associação sem fins lucrativos de direito privado. Ela foi fundada em 1979 e as principais atividades que ela desenvolve em treinamento, certificação, normalização, eventos e também na pesquisa e desenvolvimento de soluções. Bom, o objetivo hoje dessa live é falar um pouquinho sobre treinamento, certificação, tudo que vem acontecendo aí nos últimos anos, né? E a gente tentar mostrar um pouquinho das tendências e desafios que nós temos voltados ao treinamento e à certificação. Quando a gente fala, né, de treinamento, certificação, eu acho muito importante a gente colocar um pouquinho o significado dessas palavras, né? Então, primeiramente, né, a certificação, ele é um modo, é uma modalidade da avaliação da conformidade, né? Sendo que a avaliação da conformidade, ela estabelece uma relação de confiança para o consumidor de que um produto ou de um serviço está de acordo com os requisitos pré-especificados, né? É um processo formal. Ela pode ser de primeira parte, quando essa avaliação é feita pelo próprio fabricante ou fornecedor. Pode ser também de segunda parte, quando é feita pelo comprador, ou de terceira parte, quando é feita por uma instituição independente, nessa relação comercial entre fornecedor e cliente, né? Então, ela não tem interesse comercial nos produtos aí. Então, é claro que aqui a gente vai tratar um pouquinho mais da certificação de terceira parte. A certificação é uma forma de avaliação de conformidade, né, que visa estabelecer uma relação de confiança entre consumidor de que um produto ou serviço está de acordo com os pré-requisitos. Essa avaliação ela pode ser de primeira, segunda ou terceira parte. A gente vai focar mais na questão de terceira parte, que é aquela feita por uma instituição com independência em relação ao fornecedor e ao cliente, e não tendo, portanto, né, o interesse aí nessa comercialização dos produtos. Existem duas formas de você exigir essa avaliação da conformidade, ou melhor, né, ela pode ser compulsória quando é feita por um instrumento legal, normalmente por um organismo regulamentador. Um exemplo disso são normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, ou ainda de forma voluntária, né, quando essa decisão parte exclusivamente pelo solicitante. Temos 5 modalidades de avaliação da conformidade: declaração de fornecedor, inspeção, etiquetagem, ensaios e o que a gente vai falar um pouquinho mais da certificação. Fazendo um resumo, né, então a avaliação da conformidade ela pode ser de primeira, segunda e terceira parte. Vamos dar um foco à terceira parte. Pode ser compulsória ou voluntária, né, essas duas modalidades vão estar sendo discutidas aqui. E a evidência, né, o formato, a modalidade pode ser declaração de fornecedor, etiquetagem, ensaios, inspeção ou certificação, que podem ser de produtos ou pessoas, né? Normalmente, quando a gente tem um sistema de avaliação de conformidade, tem um documento base que orienta as diretrizes, né? Então, no caso de ensaios, né, os laboratórios, a ISO 17025, no caso de inspeção, a ISO 17020, no caso de certificação de pessoas, né, a norma base é 17024. Bom, quais os motivos que a gente teria, né, para efetuar uma avaliação da conformidade? Eu coloquei aqui um exemplo simples, né? No primeiro caso, nós podemos ver aqui que eu tenho... bom, primeiro, a gente busca um resultado, né? O resultado seria nós obtermos aqui, né, todos os pontos nessa região central. Nesse caso, a gente vê pontos espalhados, então foi feita uma avaliação, mas cada vez que eu faço a mesma avaliação, eu obtenho resultados totalmente aleatórios, né?
Então, aqui eu não tenho repetibilidade e não tenho a precisão necessária, né? Aqui já é um segundo caso, onde todas as avaliações, né, demonstraram resultados parecidos. Então, eu tenho a repetibilidade, mas eu não tenho exatidão. E o que a gente objetiva, né, na verdade, é essas duas coisas juntas, né? Eu alcançar os resultados esperados, né, ou seja, atingir o alvo, e ao mesmo tempo eu manter essa repetibilidade, né? Então, todas as vezes que eu faço uma determinada tarefa, eu estou alcançando o resultado e alcançando um resultado parecido, né? Então, esse seria o objetivo de uma avaliação da conformidade. Agora, por que a gente faz isso, né? Hoje, a gente tem uma economia muito globalizada, né? E quanto mais eu tenho esse comércio de produtos e bens, né, mais importante é eu ter um mecanismo para a regulação desse mercado, né? Então, no caso, a avaliação da conformidade, ela visa atender essas barreiras técnicas, né, possibilitando esse ciclo contínuo aqui de importação e exportação de produtos com regras definidas, né, e com uma certa qualidade e segurança assegurada. Bom, focando agora no objeto, né, dessa live, no objeto principal que é a certificação, e quando eu falo de certificação, obviamente treinamento está envolvido, é uma das etapas da certificação. Então eu coloquei uma definição aqui, essa definição vocês podem encontrar no site do Inmetro, que a certificação de produtos, processos, serviços, sistemas de gestão e pessoal é, por definição, realizada por terceira parte, isto é, por um organismo independente acreditado pelo Inmetro, para executar a avaliação da conformidade de um ou mais desses objetos. Ao acreditar um organismo de certificação, o Inmetro o reconhece competente para avaliar um objeto, com base em regras pré-estabelecidas e, na maior parte das vezes, pelo próprio Inmetro, né? Então, como eu falei, né, nós temos uma norma base, no caso de certificação de pessoas, né, que é a ISO 17024, que vai nortear todas as atividades. Bom, falando um pouquinho do processo, então, né, resumindo tudo isso voltado à certificação, então nós temos primeiramente o organismo acreditador, que é o Inmetro, né? Depois nós temos a BEND, né, acreditada pelo Inmetro como OPC 002, nesse caso acreditado para fazer a certificação de pessoas. E aí nós aplicamos um método de avaliação baseado em normas, né, o organismo em si é acreditado conforme a 17024, mas além disso, nós temos outras normas de referência para esse tipo de avaliação. Então, por exemplo, em ensaio não destrutivo, utilizamos a ISO 9712, para acesso por corda, utilizamos a NBR 15475, e às vezes, em alguns casos, utilizamos uma norma BEND, como no caso de subaquático, que nós aplicamos a norma BEND NA 003, né? Esse processo de avaliação nós representamos como um Sistema Nacional de Qualificação e Certificação de Pessoas. E o objeto dessa avaliação é verificar, comprovar as habilidades e os conhecimentos de uma determinada pessoa, e no caso de aprovação desse processo, ele recebe um certificado. Bom, e todo esse processo que a gente faz tem o objetivo de trazer confiança, padronização e reconhecimento, né? Aqui eu coloquei só para a gente colocar como exemplo, como citando aí, né, o acesso por corda, é uma atividade que a BEND hoje faz a certificação. Aqui o ensaio de partículas magnéticas, né, baseado na 9712. Aqui um caso específico de um mergulhador executando o método de potencial eletroquímico, NA003, né? E uma certificação que a gente está trabalhando aí que é de piloto de drone, né? Então, só como exemplo. Bom, vamos falar um pouquinho então da certificação de pessoas. Então, quando um indivíduo, né, um profissional se submete a um processo de certificação, ele vai ser avaliado quanto aos conhecimentos e habilidades, né? Esses conhecimentos e habilidades, né, eles são oriundos da formação. Então, quando a gente fala de certificação, normalmente está associado a essa formação técnica em alguns casos, segundo grau, ensino fundamental. Muitas vezes é necessária uma determinada aptidão física, ensaio não destrutivo, a parte de inspeção está muito associado com a acuidade visual, acesso por corda já tem que ter uma aptidão para trabalho em altura. No caso das qualificações de subaquático, né? Potencial, partícula, ensaio visual, já é necessário você ser um mergulhador profissional, né? Além dessa aptidão física,
dependendo do nível de qualificação, também experiência profissional, e também a questão de treinamento, né? Então, todas as certificações, elas são baseadas num treinamento específico e complementa, né, todas essas outras características, né, de formação, aptidão física e experiência profissional. Bom, e o que é um treinamento, né? Então, só para a gente ter a definição também, é um processo de instrução teórico e prático do método de END para a qual a certificação é pretendida, na forma de treinamento com um programa aprovado pelo organismo de certificação. Então, essa definição, é lógico, eu foco em END, ela está na norma ISO 9712. De uma forma mais geral, né, eu pesquisei e peguei um conceito, uma definição do Wikipedia, né? E o Wikipedia ele acaba citando o treinamento, tanto aquele treinamento mais formal, como é utilizado em escolas politécnicas, mas ele também, no final, ele coloca, né, que além do treinamento básico exigido por um ofício, ocupação ou profissão, os avanços tecnológicos e a competitividade do mundo moderno exigem que trabalhadores atualizem constantemente suas habilidades ao longo de toda a sua vida profissional. Então, esse parágrafo está bem... ele está corroborando, né, com todo esse tema que a gente vai discutir aqui, está bem alinhado com a live de hoje. Bom, vamos lá. Então, o objetivo principal era falar, conceituar aí a questão da certificação e treinamento. Vamos falar um pouquinho das tendências e desafios, mas para falar isso, eu acho que é essencial a gente falar um pouquinho dessas mudanças que estão acontecendo, nessas mudanças tecnológicas. Como a indústria, né, é a principal usuário, né, dessas certificações que a BEND oferece, então a gente vai falar um pouquinho disso. Bom, se a gente olhar aí ao longo dessas últimas décadas, né, nós vemos uma alteração no cenário das indústrias, né? Então, se a gente pegar lá em 1784, né, como uma referência, a indústria 1.0 era muito baseada na mecanização, né, e a forma de energia que se utilizava era a força a vapor. Isso foi passando ao longo dos anos, né, na indústria 3.0, já começa a ter a questão da automação, robótica, né? Os computadores começam a ficar em evidência, né? A gente começa a ter um salto muito grande tecnológico. E hoje, né, todo mundo comenta, a gente está na indústria 4.0, né, onde a gente usa sistemas cibernéticos, estamos falando já de IoT, internet das coisas, redes interligando sensores com resultados, e muitas vezes máquinas inteligentes, inteligência artificial, analisando e fazendo um filtro dos resultados, né? Então, toda essa evolução, ela gera vários desafios, né? Aí vamos tentar associar essas mudanças na indústria com os ensaios não destrutivos. Primeiramente, com os ensaios não destrutivos. É lógico que ensaios não destrutivos, hoje a gente pode falar de 40 métodos e técnicas, né? E cada hora surge uma tecnologia nova. Então, eu vou pegar como exemplo o ultrassom, que acho que faz parte aí da rotina de muitas empresas, de muitos profissionais, apenas como um exemplo para a gente poder ver o que aconteceu, né? Qual que é o impacto dessa revolução nesse método. Se a gente voltar lá para a década, né, entre 70, década de 80 e a década de 90, a gente via muitos aparelhos, né, sendo utilizados na parte de inspeção, aparelhos analógicos, né? O inspetor, quando fazia esse ensaio, ele precisava ajustar todos os parâmetros, ponto zero, escala, ganho, etc. Né? Então, vocês percebam que os aparelhos têm vários botões aqui de controles, né? As informações obtidas durante o ensaio tinham que ser lidas diretamente na tela. E quanto maior a tela que eu utilizava, que o inspetor calibrava, menor era a precisão, já que ele tinha que fazer uma leitura da quantidade de risquinhos que apareciam em um determinado sinal. Quando se utilizava cabeçote angular, eu precisava fazer cálculos trigonométricos, então era normal o inspetor estar com uma calculadora ou tabelas trigonométricas para poder saber qual que era a distância projetada da descontinuidade, qual que era a profundidade, uma vez que esses aparelhos forneciam basicamente o percurso sônico. E essa tecnologia praticamente não possibilitava, né, registros, né? Para se fazer algum registro, ou você filmava essa operação ou tirava fotos da tela do aparelho, né? Bom, começamos já em 91, os primeiros... essas datas podem variar um pouquinho, né? Mas mais ou menos entre 1990 e o ano de 2010, a gente já vê uma prevalência dos equipamentos digitais, né?
inicialmente eram menos modernos. Esses aparelhos que eu coloquei nas figuras já são aparelhos que ainda são utilizados no mercado, mas já é uma era digital, né? A primeira coisa que a gente percebe é que os aparelhos começam a diminuir de tamanho, né? A gente substitui aqueles osciloscópios, né, que eram necessários nos aparelhos por telas, né? O aparelho fica mais leve, mais fino, facilitando a vida do inspetor. A gente já consegue ter algumas calibrações automáticas. Eu forneço 2 espessuras e o aparelho já me faz o ajuste de zero e cálculo de velocidade. Aquelas informações que eu tinha antigamente somente percurso, elas já passam a ser apresentadas de forma numérica na tela do aparelho. Então, eu já tenho de forma automática o percurso, distância projetada, profundidade, o ganho, né? E começa a ter alguns resultados para análise de resultado. Às vezes você consegue fazer uma interface gráfica que mostra a posição, no caso de uma solda, né? Consigo posicionar o chanfre, mas ainda são poucos recursos para análise e interpretação desses resultados. E aí a gente começa a avançar, né? Nos dias de hoje a gente já tem aparelhos aí mais sofisticados. Aqui eu estou mostrando aí o aparelho Phase Array. É um aparelho que, além de digital, ele permite a geração de arquivos de dados, né, que podem ser transmitidos posteriormente para softwares que fazem uma análise mais completa. Quando eu olho as telas, né, eu já tenho inúmeros recursos, né, tela A-Scan, B-Scan, C-Scan, D-Scan, e tudo isso facilita muito a visualização e a interpretação dos resultados. E ainda tem a possibilidade de migrar esses arquivos para softwares, onde eu consigo fazer outras análises, né? E tudo isso associado normalmente com uma varredura mecanizada, né, que também facilita. Então, aqui eu coloquei alguns scanners utilizados, né, que facilitam a geração do arquivo de dados vinculado a uma determinada posição. Bom, e o que a gente pode esperar daqui para frente, né? Bom, com a internet de alta velocidade, equipamentos computadorizados, gerando arquivos de dados que podem ser transmitidos via wireless, via rede, né? Então, já permite análises remotas. Às vezes eu tenho um operador fazendo uma aquisição e a muitos quilômetros, a milhares de quilômetros de distância, um outro profissional fazendo análise desses dados. Eu começo uma aplicação mais sistemática de algoritmos e pós-processamento de sinais, né? Então, se você faz uma aquisição FMC, posteriormente você já pode fazer, no caso do ultrassom Phase Array, uma análise chamada TFM, que aumenta muito a precisão dos resultados, e começa a possibilitar também um uso mais intensivo de máquinas inteligentes e inteligência artificial na interpretação desses resultados, né? Provavelmente vai ter um aumento muito grande, né, na utilização de softwares de simulação, facilitando a calibração de técnicas e metodologias, facilitando testes iniciais antes de você qualificar um procedimento e também sendo um passo importante aí na integração com SHM, né? Eu vou falar um pouquinho aí sobre o que é isso. É importante salientar, entretanto, que cada setor tem soluções diferentes, cada método tem uma evolução diferente. Então, se a gente fosse analisar o líquido penetrante e a partícula magnética, as evoluções não foram tão acentuadas, mas mesmo nesses setores a gente começa a perceber variações. Então, vamos falar um pouquinho dessa questão de setores, né? Quando eu falo setores aqui, eu estou associando um pouquinho a fase de um determinado equipamento, de um determinado projeto, né? Então, quando a gente fala de fabricação, o que o pessoal hoje está esperando? Os grandes fabricantes. Eles possuem produção em série e precisam de um monitoramento do processo. Então, qual que é a solução que o pessoal acaba encontrando? Investir cada vez mais em sistemas automatizados, né, que monitora de forma muito efetiva e com rapidez a produção que está sendo feita. Quando a gente fala do setor de montagem, hoje, cada vez mais se precisa de velocidade, uma qualidade em cada etapa e um acompanhamento, né? Então, a gente começa a ver, nos casos que você tem maior volume de inspeção, varredura mecanizada e geração de arquivos de dados. E, posteriormente, né, na entrega do projeto, você começa com a utilização de sistemas inteligentes, algoritmos, né, que ajudam na interpretação de alguns resultados. Eu daria como exemplo a radiografia, que a partir do momento que eu tenho as radiografias digitalizadas, eu posso utilizar softwares que fazem uma análise de todas as radiografias geradas
e esse software começa a fazer uma sinalização de quais pontos teve alguma discordância, quais pontos, quais radiografias possuíam descontinuidades reprovadas, e assim orientar uma auditoria por um inspetor, fazendo uma amostra mais significativa e mais precisa, né? Quando a gente fala na inspeção em serviço, né, o que os proprietários, né, de instalações ou mesmo de equipamentos importantes, eles esperam, né? Eles esperam a integridade estrutural e um aumento da vida útil, né? É necessário monitoramento, a gente começa já a ter uma preocupação de ter sensores que geram vários dados para serem analisados, e no final o que eles querem são resultados rápidos, né? Isso é o objetivo do SHM, né? E para isso, muitas vezes, se utiliza em máquinas inteligentes ou inteligência artificial. Eu peguei emprestado aqui uma apresentação do Vitor, né? Ele fez lá no Greenspe, Bahia, falando um pouquinho do que é o SHM, esse conceito que vem sendo utilizado. É importante falar, né, que o SHM, normalmente ele é associado a uma estrutura completa, aqui tem um exemplo aqui de uma plataforma, e o objetivo que você tem é, através da obtenção de vários dados, né, de diferentes origens, inclusive da parte de inspeção, né, mas não só da parte de inspeção, e no final você consiga ter um resultado claro sobre a situação dessa instalação, dos equipamentos que estão operando, né? Então, quando a gente olha a definição, é um sistema aplicado a uma infraestrutura com o objetivo de monitorar a sua qualidade, confiabilidade e durabilidade. O SHM registra as respostas estruturais de um sistema, incluindo as excitações no ambiente, identificando parâmetros das características estruturais, detectando danos e avaliando a condição da estrutura, fornecendo informações objetivas para a tomada de decisões. É claro, né, que quando a gente fala de SHM, a gente já está falando da questão da operação em serviço, mas é uma tendência aí. Acompanhando também uma apresentação do Júlio, né, durante no Comitê de Inspeção Não Intrusiva, ele também falou um pouquinho dessa transição, né, da evolução entre inspeção até a gente chegar no SHM, né? Então, na parte de inspeção hoje, a gente já começa a ver sensores que geram resultados muito interessantes, né? Os sensores array, tanto em correntes parasitas, ultrassom, ACFM, né? A gente já começa a ter vários sistemas que trazem uma resolução muito alta, né? Como no caso do Phase Array, né? A técnica FMC TFM. Temos várias ferramentas para ajudar a obter esses dados, né? Robôs, drones, a realidade virtual aumentar, a realidade virtual, realidade aumentada, né? Começamos a ter sensores também que conseguem trabalhar em alta temperatura, e aí a gente começa a passar já de um conceito um pouquinho diferente, que é monitoramento de condições, onde a gente já tem sensores permanentes e que permitem, né, a obtenção de dados em tempo real ou com uma determinada frequência, possibilitando principalmente obter resultados em locais de difícil acesso, né? E, finalmente, né, o que a gente gostaria sempre de ter é um sistema, né, que monitore a saúde estrutural, a segurança estrutural de uma instalação ou equipamento, e para isso, né, você começa a ter que ter uma integração de todas essas áreas, de todas essas informações. Bom, além dessa questão focada aí, na inspeção em serviço, né, que a gente falou, do SHM, existem outros desafios também para os profissionais, né, quando a gente fala os profissionais certificados, que são associados a outros processos de fabricação, outros materiais, né? Então, quando a gente olha aqui essa foto, né, que é um aerogerador, né, a gente tem aqui uma utilização muito grande de material compósito na fabricação das pás. Essas pás têm cerca de, hoje já está chegando a 90 metros, existe perspectiva de chegar até 120 metros, né? E instaladas em alturas superiores a 100 metros, né? E o que o pessoal espera, né? Espera técnicas e métodos de inspeção que consigam, né, tanto durante a fabricação quanto na inspeção em serviço, atingir esses locais e obter resultados confiáveis e viáveis, né? Então, aqui a gente já começa a ver, por exemplo, a utilização bem acentuada, né, do profissional de acesso por corda, já que esses parques eólicos costumam ficar em locais distantes e seria muito caro você trazer equipamentos que atinjam essas alturas, né? Então, muitas vezes, a atividade de inspeção, reparo, né,
é feita aí com os profissionais de acesso por corda, mas também com outras ferramentas tecnológicas, né, como o drone. Temos também desafios, né, de começar a entender um pouquinho mais e aplicar os conceitos aí da manufatura aditiva, né, que traz uma redução na perdas de materiais, né, seria como se fosse uma impressora, né, gerando peças de diferentes formatos. Entretanto, é um desafio a gente saber quais os defeitos e quais os ensaios são eficientes para gerar respostas a essas várias perguntas, né? Então, é uma área aí que também vai demandar uma certa certificação de profissionais que efetuam essa inspeção. Quando a gente fala em aerogeradores, né, a gente tem, como eu falei, alguns itens, né, importantes e que trazem desafios, né, altura, né, como fazer inspeção e reparo, como conseguir rapidez, né, minimizando paradas, né, e aí a gente tem a questão do acesso por corda e o drone, como eu já falei. Vamos imaginar o FPSO, né, que hoje em dia é praticamente uma refinaria em cima de um casco, né? Você tem problemas de altura, uma quantidade de equipamentos muito grandes, né, próximos entre si. Existe limitação do número de pessoas que podem estar embarcados, né? E, ao mesmo tempo, uma necessidade muito grande de monitoramento de tudo que está acontecendo, né? E sempre com rapidez, né, na intervenção, né? Tem um erro aí de português, uma rapidez aí na intervenção. Então, novamente, né, a questão de utilizar o acesso por corda, usar ferramentas como drones, ROV, começa a ter uma importância muito grande o sensoriamento, nós colocarmos sensores fixos reportando esses dados. Bom, depois de falar todos esses desafios, né, aí vem a primeira pergunta. E a certificação de pessoas continuar a ser importante, né? Então, tanto para acesso por corda quanto para END? Bom, eu consigo responder claramente, né? A minha opinião é que sim, né? A certificação vai continuar sendo importante, mas tem um mais aí, né? Tem um item adicional que acho que tem que ser uma preocupação de todos, né? Então, por exemplo, acesso por corda por drone. Eu joguei uma discussão num fórum lá de examinadores e instrutores e o pessoal começou a discutir e ficou bem claro, né, para mim que e até entre eles, né, na discussão que o pessoal acabou fazendo, que o acesso por corda ele nunca vai ser substituído, né? Mesmo porque muitas vezes, né, eu preciso fazer um reparo, eu preciso fazer uma recuperação, eu preciso fazer uma inspeção detalhada, e isso a gente não consegue ainda com essas ferramentas que a gente tem como drone, né? Entretanto, né, o drone ele pode evitar alguns trabalhos em altura em demasia, né? Então, por exemplo, a gente pode associar uma inspeção visual mais geral, né? Eu posso identificar pontos adequados de ancoragem, né? Antes mesmo de começar o trabalho de acesso por corda. Então, eu diria que no caso de acesso por corda, essas tecnologias que vêm surgindo, como o drone, né? Eles são um importante aliado, né? E aí é importante, sim, que os profissionais que atuam nesse segmento, principalmente o nível 3, comecem a verificar essa importância de associar essas duas atividades. Então, elas se complementam e não existe uma competição entre elas, né? Quando a gente fala de end, né, qual que é esse mais aí que a gente tem que ter, né? Então, apesar de a gente ter uma demanda crescente de certificação, né, a gente tem que entender que cada vez mais o profissional ele tem que ser multidisciplinar, os conhecimentos dele têm que avançar além simplesmente do método ou de outros métodos de ensaio não destrutivos, mas também saber utilizar esses recursos de informática, eletrônica, né? Afinal, nós estamos na era dos ensaios computadorizados. Tem que lembrar que as empresas estão sempre buscando soluções e não mais ensaios, né? Então, as empresas não vão estar contratando simplesmente um ensaio de ultrassom, um ensaio de líquido penetrante, de partícula, de phase array, né? As empresas querem uma solução, então os profissionais cada vez mais têm que ter conhecimentos mais amplos, né? A gente trabalhou por muito tempo nessa área focada no ensaio de metais, né? Principalmente o aço carbono, né? Hoje tem uma demanda muito grande, né, para a inspeção de polímeros reforçados com fibra de vidro, fibra de carbono, né? Materiais que já são utilizados há muito tempo no setor aeronáutico, mas que agora estão avançando para o setor automotivo, né? Setor metroferroviário, alguns componentes já são feitos por compósitos, né? Essa preocupação da integridade estrutural, do aumento da vida útil das instalações e, consequentemente, entender um pouquinho dos mecanismos de dano, né? Porque no final, né, todo mundo vai querer
ou que o projeto atenda a necessidade de vida útil, né, a vida útil desse equipamento por 10, 20, 50 anos, né, ou para estender essa vida útil, né, já que é cada vez mais difícil você fazer grandes investimentos para construir novas instalações. Eu coloquei aqui uma apresentação, né, se eu fizesse essa mesma apresentação, talvez há cerca de 20 anos atrás, 30 anos atrás, basicamente a gente estaria citando no máximo 10 métodos de END, métodos e técnicas, né? Hoje, se a gente for falar entre métodos e técnicas, eu sem pensar muito, diria que a gente já tem cerca de 40 métodos e técnicos, né? Então, vai do Phase Array, que já é mais conhecido, ao MMM, né, o Magnetic Metal Memory, que não é tão conhecido, mas já começa a ganhar campo. A parte de compósitos, né, a utilização do terahertz, microwave, né, já que o compósito ele é semi-transparente a esse tipo de onda eletromagnética numa determinada frequência de onda. DIC, né, correlação digital de imagens, georradar, slow fact, né, uma técnica de correntes parasitas. Então, a gente tem uma expansão muito grande dessas técnicas e métodos, e é lógico, consequentemente, a necessidade da utilização de profissionais especializados, e a certificação é uma forma, né, de garantir essa habilidade, né? Então, eu acredito que cada vez mais a gente vai precisar de profissionais certificados, mas talvez tendo que ser mais multidisciplinar, né, não se limitando somente às técnicas mais tradicionais e conhecidas, como ultrassom, ensaio radiográfico, líquido penetrante e partículas magnéticas, né? Bom, eu falei bastante de certificação, já está demorando um pouquinho a apresentação, a gente quer abrir para perguntas também, né? Então, rapidamente, quais são os desafios que a gente tem em treinamento, né? Bom, primeiro, ensino à distância, né? Depois da pandemia, então ficou claro, né, que a gente não pode parar mesmo num momento. Nós não podemos parar mesmo num momento aí que o mundo está enfrentando uma pandemia, causando várias interrupções, né? E o ensino não só o ensino à distância, né? A gente tem feito muito eventos à distância, eventos utilizando várias plataformas, então cada vez mais ganha importância. E num país como o nosso, né, de dimensões continentais, é essencial que tenha uma evolução aí na utilização do ensino à distância. Hoje ainda é um pouquinho caro a gente falar de realidade virtual e simulação, mas é um conceito importante que vai ajudar muito e facilitar o processo de aprendizado. E eu diria que os treinamentos têm que começar a trabalhar um pouquinho com essa questão de módulos, né? Porque o profissional, né, a gente tem que pensar um pouquinho na carreira dele, não só no método específico. Então, às vezes, eu preciso oferecer treinamentos que falem um pouquinho o que é o IoT, Learning Machine, RPA, qual a eletrônica que está associada a muitos métodos de END, né? Também conhecimentos de materiais, como manufatura aditiva, né, compósitos. Então, treinamento em módulo talvez seja uma forma da gente conseguir ampliar, né, essa possibilidade de treinamento. Então, além de tudo isso, né, eu coloquei um item aqui que eu acho importante, né, que é a integração, né? A gente tem um plano bem estratégico, né, integrando pesquisa, treinamento, certificação e desafios, né? A pesquisa, não só a pesquisa científica feita nas universidades, mas também a pesquisa aplicada, né, já voltado às soluções demandadas por desafios que existem na indústria, né? E para que a gente consiga, né, atender a demanda desses desafios tecnológicos que vêm surgindo, é essencial que o treinamento, a pesquisa e a certificação caminhem juntos, né? Bom, tive que dar uma corrida um pouquinho no final para a gente abrir um pouquinho espaço aí para perguntas. Eu até coloquei algumas perguntas aqui que eu recebo frequentemente, né? Mas a gente vai dar prioridade agora às perguntas aí que vêm aí do pessoal que está no YouTube, né, e no webinar. Nós tivemos alguns problemas técnicos no YouTube, depois a gente vai programar, vai disponibilizar esse conteúdo, né, de forma offline, né? Então, a gente vai estar aí conversando um pouquinho com o pessoal que está no webinar. Temos algumas perguntas aí já. Então, vamos lá, uma pergunta aqui do Carneval, uma observação, né? A associação escalador e drone é muito semelhante ao que ocorreu e ainda ocorre na área submarina, né? Mergulhador e ROV,
embora exista uma procura e tendência de automação das atividades, até pelos riscos da mesma, a substituição total do homem ainda não é alcançada, né? Então, agradeço ao Carneval a observação, então, ele cita que o mesmo que acabou acontecendo aí no mergulho, né? Então, o acesso por corda também vai ter essa associação, né, entre a tecnologia, entre a ferramenta do drone, né, e a atividade, né? Então, vamos lá. Eu vou voltar. Tem algumas perguntas que são corriqueiras aí que o pessoal faz, né? Acho que uma delas é interessante a gente tocar no assunto, é se a certificação ela é internacional, né? A certificação da BEND, né? Então, eu vou dar duas respostas, uma para a END e uma para acesso por corda. Em ensaio não destrutivo, a nossa certificação é internacional, né? Ela é baseada, o organismo é acreditado conforme a 17024, uma ISO. Nós fazemos uma certificação conforme a norma ISO 9712, né? E hoje existe um organismo, o ICNDT, que tem um acordo de mútuo reconhecimento, inclusive o ICNDT ele faz auditorias nos organismos. Então, todos os organismos que estão nesse acordo chamado de MRA, eles aceitam as certificações feitas por esses países, né? Então, hoje, um ensaio executado por um profissional certificado na BEND, ele tem aceitação automática de todos esses países, né, que assinaram esse MRA, esse Mutual Recognition Agreement. Isso. Então, a certificação ABEND em ensaio não destrutivo é internacional, a gente tem vários casos de profissionais certificados aqui que acabam atuando em outros países. É claro, né, que a dificuldade não é nem você utilizar essa certificação, muitas vezes é você conseguir um visto de trabalho nos outros países, né? No caso de acesso por corda, é importante a gente salientar que não existe uma norma internacional de certificação, não existe uma norma ISO de certificação de pessoas em acesso por corda. Até quando a BEND começou a atuar no acesso por corda, ela optou por começar a discussão, né, de uma norma BNT, que deu origem depois à BNT 15475. Então, na inexistência de normas internacionais, nós optamos por discutir internamente aqui na BNT, e hoje a gente utiliza essa norma, né? É claro que essa certificação feita aqui, ela pode ser aceita em outros países, né? A BEND, né, ela tem um reconhecimento internacional, várias associações conhecem muito bem o trabalho que a gente executa, e isso abre uma porta, né? Mas a gente não pode falar que ela é internacional, uma vez que não existe uma norma ISO para a gente balizar essas certificações. Então, eu diria que quando um profissional certificado na BEND, em acesso por corda, está atuando em outros países, ele vai estar atuando nesse outro país com uma certificação estrangeira, no caso a BEND, né? Então, existe hoje certificações que são aceitas em outros países, não podemos dizer que é internacional, mas acaba cumprindo o seu papel, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem 3 organismos, só que todos eles são ajustados aos padrões nacionais, né? Lembrando que o acesso por corda é uma certificação compulsória, né? Porque existe uma norma regulamentadora, a NR35, que em seu anexo 1 exige a certificação desses profissionais. Bom, o Lúcio fez uma pergunta aqui, né? Por que as horas práticas são mínimas nos cursos de qualificação? Temos sempre que fazer retreinamento, que às vezes são mais caros que os próprios cursos, né? Bom, deixa eu ver se eu entendi um pouquinho a pergunta do Lúcio, né? Quando você faz um treinamento, existe uma carga horária, tanto da teoria quanto da prática, né? Essa carga horária é uma carga horária mínima que visa padronizar esses treinamentos, né? Quando a gente faz a certificação, a gente não está avaliando só o treinamento, a gente está avaliando também a experiência profissional. Então, quando o profissional tem muita experiência anterior e faz um treinamento, a gente entende que ele já vai atender o conteúdo mínimo que ele precisa saber, a habilidade mínima e o conteúdo mínimo que ele precisa ter para fazer essa prova de certificação. Só que muitas vezes ocorre que o profissional tem pouca experiência. Então, ele acaba fazendo o treinamento e, antes de fazer a prova, ele acaba se submetendo a um curso de retreinamento. Isso não é uma exigência do organismo de certificação, mas cada pessoa tem que analisar se ele tem necessidade ou não de fazer o retreinamento, né? A situação ideal é um profissional que já tem uma boa experiência, já vem atuando, faz um curso específico,
para ajustar as suas habilidades e imediatamente depois ele já presta o exame de qualificação. Mas eu sei que o retreinamento é comum entre os profissionais de END, principalmente em métodos que requerem muita experiência, habilidade, como o ultrassom, mas isso a gente já não vê, por exemplo, na atividade de acesso por corda, né? Acesso por corda, ele faz o treinamento de segunda a sexta e no sábado e domingo já presta os exames, né? Então, eu entendo que essa questão que ele está colocando é um pouquinho pontual aí, dependendo do método. E talvez para ultrassom, radiografia, isso aconteça muito, né? Tem uma outra pergunta aqui. É uma pergunta bem atual, né? Imaginando que o período de pandemia pode ainda se prolongar, como a Bend está planejando adaptar as atividades de certificação face às limitações de contato? Bom, a primeira coisa que tem é que a gente está respeitando essa questão, essa imposição do isolamento social, né? Então, as pessoas que têm o vencimento da certificação acontecendo aí entre março, né, e até que dure aí esse decreto aí de isolamento, elas podem solicitar uma prorrogação da certificação, entrando em contato com o setor de certificação. Então, vai ter que dar entrada, mandar alguns documentos, mas vai ser feita uma prorrogação, né? A gente imagina que isso não vai passar de 6 meses. Essa ação, né, está sendo feita por todos os organismos, o próprio Inmetro já deu essa diretriz, facilitando aí principalmente aquele que tem problema de deslocamento. Em casos específicos, a Bend está aplicando os exames, né? É lógico que com todos os requisitos aí de segurança, usando máscara, luvas, uma quantidade mínima de profissionais, mantendo o distanciamento, mas é possível ainda fazer os exames de certificação mesmo nesse período, né? Mas a principal ação que eu entendo que foi feita é essa questão da prorrogação da certificação por até 6 meses. É claro que se a gente tiver algum problema e isso se prolongar, o próprio Inmetro, o IAF, né, vai estar passando uma nova diretriz aí para a gente seguir. Os ensaios que podem ser aplicados a equipamentos de energia eólica são apenas acesso por corda e uso de drones. A termografia também não é empregada? A pergunta do Marcos Ferreira. Sim, a termografia é utilizada, né? Hoje em dia, talvez nessa inspeção eólica, a gente tem duas vertentes, né? Existe já empresas de inspeção que utilizam drones, imagens capturadas para se fazer uma análise, né? Imagens visuais, e esse mesmo drone ou drones específicos também conseguem fazer a captura de imagens termográficas, né? A gente consegue fazer também do solo, então existem empresas que utilizam câmeras de alta resolução que fazem essa captura, né? E também a termografia, né? É possível de se fazer a uma certa distância aí. Então, além do ensaio visual, né, que é feito através de drones ou através dos escaladores, né, ou profissionais de acesso por corda, também é possível utilizar a termografia, principalmente por drones, né? E hoje já tem empresas aí utilizando essa tecnologia. Qual o posicionamento da Bend em relação aos valores de certificação, manutenção e treinamentos, devido a todas as mudanças e exigências para o mercado profissional seja mais qualificado, uma vez que os salários estão cada vez mais baixos? Bom, essa é uma pergunta que eu recebo frequentemente, né? Então, o preço da certificação, ele é cara, né? A Bend também vem trabalhando e discutindo internamente há muito tempo, né? Nós fizemos uma pesquisa, né, obtendo o preço das várias associações no mundo, né? Então, nessa primeira análise, a gente chegou à conclusão que os nossos preços eles são compatíveis, né? Eles estão dentro dos valores praticados internacionalmente. A característica da certificação, principalmente em ensaio não destrutivo, ela realmente gera vários custos aí, né? Tanto para você atender às exigências, né, da ISO 17024, as auditorias internacionais, as auditorias nacionais, quanto para os centros de exame manterem os laboratórios e profissionais especializados. Então, tudo isso gera um custo relativamente alto. E a gente vem tomando várias ações ao longo dos últimos anos nesse sentido de tentar reduzir esses custos aí para compatibilizar o valor das certificações com os salários aí que sofreram uma baixa significativa, né? Eu cheguei a fazer até uma comparação, né, para a gente saber o custo de uma certificação.
Hoje, se você tiver um serviço de internet, um Netflix, por exemplo, a gente acaba pagando cerca de R$ 50 aí por mês, né? Ao longo do ano, a gente vai estar falando aí de algo em torno de R$ 600. Quando a gente extrapolar isso para 5 anos, que é o período de validade da certificação, a gente já vai estar falando aí de algo em torno de R$ 2.500, R$ 3.000 de gastos, né? E a gente nunca associa que é um custo alto, né? Mas quando a gente fala numa certificação custando 2.500, uma recertificação, né, que tem o prazo de validade de 5 anos, às vezes a gente tem essa noção de que é caro, né? E a própria pergunta sua já coloca, né? Os salários hoje estão baixos, né? Então, quando o salário está baixo, a gente faz muito uma comparação com o que eu estou ganhando, né? Então, há 6 anos, 7 anos atrás, não seria caro a certificação. Hoje a gente acha caro porque os salários estão mais baixos, né? Então, é uma discussão que depende do parâmetro de avaliação, mas sim, é uma preocupação da Bend, né, de trabalhar isso daí e de tentar reduzir esses custos aí para compatibilizar, né? Não é um processo fácil, né? Demanda várias ações que vêm sendo tomadas ao longo dos anos aí. Então, obrigado, Williams, aí pela pergunta, William Ferreira. Bom, o Fábio Simomura, ele fez a pergunta aqui, agradeceu a apresentação. Você comentou que o setor aeronáutico está mais avançado nesse material. Você acharia interessante uma aproximação da Bend com o setor aeronáutico? Quando eu citei a questão do setor aeronáutico, né, eu falei principalmente do compósito, né? É lógico que o compósito utilizado no setor aeronáutico, ele é um compósito um pouco diferente daqueles que eu citei lá no setor eólico, né? E o setor aeronáutico, até pela particularidade, né, que você tem que ter sistemas redundantes, não pode falhar, então sempre teve um investimento muito maior em pesquisa, né? Então, muitas experiências que hoje a gente está trazendo para o setor de petróleo e para outros segmentos como o eólico, eles já têm origem em trabalhos feitos no setor aeronáutico, né? A Bend, ela tem inclusive um comitê do setor aeronáutico, tem essa aproximação. Eu mesmo tenho trabalhado com alguns profissionais desse segmento, então a gente já utiliza a experiência. O problema é que quando a gente fala de uma avaliação da conformidade, a gente fala de uma inspeção, a gente sempre está falando também de uma relação de custo-benefício. Então, muitas tecnologias que já são empregadas no setor aeronáutico, ele tem um custo muito alto e que a maioria das empresas não estão, não aceitariam ter esse custo, né? Então, eu falei do SHM, o SHM já é utilizado hoje em aviões, né? Então, um Airbus, uma Boeing, ela tem informações, enquanto o avião está voando, ela tem diversas informações e ela pode fazer correções à distância, né? Então, é o melhor dos mundos, né? O tipo de avaliação que eles conseguem fazer. E mesmo assim ainda acontecem acidentes, né? Mas já é uma coisa que está no estágio mais avançado, né? A asa dos aviões, muitos modelos hoje, eles possuem fibras e vários sensores, né, que conseguem perceber qualquer alteração fora dos padrões. Mas a minha resposta é sim, eu acho que a gente tem que continuar essa aproximação e continuar utilizando as boas práticas do setor aeronáutico em todos os demais segmentos, né? Seja o metro ferroviário, eólico, petróleo e petroquímico. Bom, aproveitando o ganho da pergunta e prorrogação da certificação, os exames clínicos também serão prorrogados? Ronaldo, eu acho uma ótima pergunta. Não vou conseguir te responder agora. Hoje eu atuo mais na parte de qualificação, né, na aplicação dos exames, e eu não tenho informação aí do pessoal de certificação, do setor de certificação, sobre como está sendo feito essa questão dos exames clínicos. Mas eu vou deixar anotado aí, eu vou conversar com o pessoal de certificação e depois a gente, através dos meios de comunicação da Bend, a gente dá uma resposta em relação a isso, tá bom? Obrigado aí pela pergunta. Bom, Antônio Carlos, já existe algum tipo de certificação para operar o PMI? Embora ainda exista uma exigência de experiência profissional para os exames de certificação, não seria interessante... já é outra pergunta, desculpa.
Então, já existe algum tipo de certificação para operar o PMI? Bom, o PMI é um equipamento aí, que é uma técnica, né, para a identificação de materiais, né? A BEND hoje ela está fazendo somente a certificação de teste por pontos, né? O ano passado, né, a gente teve algumas reuniões de um comitê que trata do teste por ponto e a gente iniciou alguns estudos, né? Mas ainda a gente não tem uma previsão, Antônio, de certificação para o PMI. Eu acho importante, né? É um equipamento que ele soluciona alguns casos, não soluciona todos, né? Existem algumas exceções que tem que ser levada em consideração aí pelos operadores. Com certeza é uma certificação interessante, a Bend está pensando já há algum tempo, mas ainda a gente não tem uma previsão de início, né, de oferecer aí a certificação para PMI, tá? Então, por enquanto, a gente só está com o teste por pontos. Bom, o Ricardo Carneval mandou uma outra pergunta aqui. Embora ainda exista uma exigência de experiência profissional para os exames de certificação, não seria interessante a BEND analisar a mudança da sistemática de certificação, permitindo uma avaliação do processo de imediato após a realização dos cursos? Mesmo que o certificado emitido seja parcial e submetido a uma nova avaliação após o período de trabalho supervisionado do profissional recém-certificado? Tentativa de evitar a necessidade do retreinamento? Essa é uma pergunta complexa, né? A gente teve uma experiência no passado, né, dessa questão de certificação, que era uma certificação classificada como trainee, né? Então, o profissional ele podia fazer o treinamento e imediatamente após a certificação ele podia efetuar a prova e depois ele tinha um tempo aí até para ele apresentar a sua experiência profissional, né? Acabou não vingando muito, né? Eu acho que a gente não tem hoje nenhuma pessoa certificada especificamente como trainee, e também teve algumas avaliações lá pelo comitê de certificação, pelo conselho de certificação, né? E me parece, inclusive, que essa possibilidade já não existe mais, né? Mas a questão do retreinamento, eu acho que é muito importante a gente lembrar, né? Não é uma exigência de se fazer o retreinamento para se fazer a prova de certificação. Hoje a gente consegue aplicar a prova de certificação, se não imediatamente após o treinamento, num período de tempo muito curto, né? Já que a gente não tem uma demanda excessiva, né? Então, a pessoa pode terminar o treinamento, dar entrada no processo e depois de cerca aí de 10 dias já está fazendo o exame de qualificação sem essa necessidade de retreinamento. Eu entendo que a maioria das pessoas que estão fazendo retreinamento é mais para suprir uma deficiência na experiência profissional, ou seja, ele não teve muitas horas manuseando um equipamento, executando um teste, então ele acaba utilizando esse requisito de retreinamento. E uma outra solução também que os organismos de treinamento podem dar é você aumentar esse tempo de treinamento voltado à aplicação prática, né? Então, quando a gente coloca, quando a norma, a NA 001, a NA 003 coloca as horas mínimas de treinamento teórico e prático, como o próprio nome diz, é a quantidade de horas mínimas, né? Todo organismo ele tem a possibilidade de expandir isso daí, de fazer atividades adicionais, né? Complementando essa possível falta de experiência ou falta de horas, né, no manuseio do equipamento, né? Fiz recentemente, a Sheila Pires, né, fez uma pergunta aí. Eu fiz recentemente um curso de correntes parasitas para detecção de defeitos superficiais, mas ainda não existe essa certificação. Temos apenas a certificação para inspeção de tubulação. Quando teremos esta nova certificação? Bom, correntes parasitas, né, mais do que nunca, existem várias técnicas hoje, né? E realmente a técnica que a Bend possui a certificação é uma técnica voltada para a inspeção de tubos de trocadores de calor, né? E a gente tem visto um crescimento muito grande, né, da utilização da técnica de correntes parasitas aí para detecção de defeitos superficiais. Até o Carneval que está participando aí mandou algumas perguntas, né? Ele está participando desse processo que a gente está discutindo agora a documentação e o modelo da certificação
que vai ser disponibilizada aí para inspeção por correntes parasitas de defeitos superficiais. A gente ainda não tem um prazo para estar implementando, né? Mas eu acredito que o início de 2021 talvez a gente já tenha essa modalidade aí para oferecer, né? Bom, perguntaram se o vídeo será disponibilizado no canal do YouTube. Sim, né? Infelizmente a gente teve alguns problemas aí, teve que interromper a apresentação aí pelo canal do YouTube, né? Mas esse conteúdo vai ser disponibilizado de forma offline, né? Para o pessoal poder assistir aí pelo YouTube, tá? Ok, obrigado aí, Carneval, pelas perguntas, pelos comentários. O Carlos Henrique Encarnação, a respeito do controle de DM não sendo END, e por que existe a recertificação com prova, sendo que a norma ISO 9712 não menciona? Eu fiquei um pouco confuso aí, o que ele quis dizer com controle de DM, talvez controle dimensional, né? E por que existe a recertificação com prova? Bom, se for controle dimensional, a gente não está falando de 9712, né? Controle dimensional aqui no Brasil, a gente segue uma norma NA. Né? A questão da recertificação, acho que é importante, isso vale para qualquer certificação, né? Por que fazer a prova de recertificação? Às vezes as pessoas até comentam, o advogado, o médico, ele não faz a prova de recertificação. Né? Então, tem dois motivos para a prova de recertificação. Primeiro, que para a gente continuar atendendo requisitos internacionais, tratando de certificação profissional, todas as normas, elas frisam essa necessidade de, num prazo máximo de 5 anos, de você fazer uma verificação das habilidades práticas desse profissional. Então, a primeira resposta é por causa dessa exigência, para a gente poder manter esses acordos multilaterais, né, para que nossa certificação seja reconhecida em outros países. Mas a questão técnica, que eu acho que é importante a gente falar, né? Apesar de ser super importante, né, a função do engenheiro, do médico e do advogado, né? Às vezes o impacto, né, de um erro médico, o impacto de um erro médico, por exemplo, numa cirurgia, é a morte de um paciente, é uma situação grave, né? Mas o impacto de uma falha em uma inspeção, ela pode provocar a morte de muitas pessoas. Imagine uma peça essencial de um avião, né, e teve a falha de alguém que executou um teste de líquido penetrante fluorescente numa palheta de turbina, né, e por algum motivo ele falhou, não foi detectado, aquilo entrou em operação, a turbina entra em colapso, um avião cai, né? A gente pode estar falando de 300 mortes, né? Então, o impacto da atividade de ensaio não destrutivo, da atividade de inspeção, ela é muito grande, né? Assim como um laudo errado de um engenheiro, né? Mas, até para a gente conseguir ter uma padronização internacional, uma garantia mínima de qualidade e segurança, né? Em toda a norma de certificação desses processos especiais, desse tipo de certificação, ela exige a cada, no máximo 5 anos, você fazer uma nova avaliação para garantir que esse profissional continua com habilidade. Né? Então, a recertificação é muito importante, tecnicamente, para a gente garantir a continuidade da habilidade do profissional, dos conhecimentos, para que a gente possa confiar nos itens inspecionados, né? E a gente não falhar nessas avaliações de integridade estrutural. Né? Então, da mesma forma, para o controle dimensional, né? Se essa questão que ele está abordando. Obrigado, Daphne, pelos parabéns. O Wagner pergunta se o teste por ponto virou uma qualificação obsoleta. Né? Eu entendo que não, Wagner. O que aconteceu, na verdade, é que o teste por ponto estava muito vinculado à inspeção de fabricação e a obras, né, principalmente da Petrobras, né, na qual você precisava rapidamente fazer a separação de materiais. Né. O PMI ele não soluciona todos os problemas, né, ele tem um equipamento com custo relativamente alto, né,
e ele não substitui de forma completa, né? Mas eu acho que o que aconteceu foi uma diminuição nas solicitações, em função da diminuição do número de obras aí que a gente tem e onde era utilizado principalmente esse profissional de teste por ponto. Talvez a qualificação no PMI poderia ajudar, porque o profissional qualificado em teste por ponto, ele já teria atendido praticamente 50% dos requisitos que precisaria para uma certificação PMI. Então, dentro daquele conceito de multidisciplinaridade, talvez a gente tenha que fazer um ajuste dessa técnica, dessa certificação de teste por ponto, ampliando, né, a possibilidade do profissional operar também os equipamentos de PMI. O Carlos agradeceu já a explicação. Fábio Alves mandou, ao invés de comparar com organizações internacionais, não seria melhor adequar os valores à nossa realidade, já que a organização está contida como entidade sem fins lucrativos? Então, Fábio, é justamente o que eu estou falando. A gente tem uma preocupação muito grande em relação a esses custos, a gente está tentando adequar. A Bend é, sim, sem fins lucrativos, mas ela precisa de receita para manter estrutura, para poder tá participando de fóruns internacionais, para poder manter esses vários comitês, manter essa estrutura complexa, né, com centros de exames. Então, tudo isso ele gera um custo, né? A certificação ela não é a única que gera receita para a Bend, né? Como eu falei, a gente também atua em treinamento, normalização, projetos, né? E essa você pode ter certeza que é uma preocupação enorme, né? Quando eu falei de comparar com organizações internacionais, era um primeiro parâmetro, né? Para ver se a gente estava muito fora do que é realizado lá. Mas a gente sabe que existem muitas diferenças, né? E não é esse o padrão que a gente utiliza hoje para nossas ações. A gente quer oferecer uma certificação com o menor custo possível, mas mantendo, né, o nosso princípio e o nosso objetivo de ter certificações que ajudem a trazer soluções e trazer inspeções de qualidades e confiáveis para as empresas, né? E a gente vai estar trabalhando incansavelmente. A gente vem fazendo isso há vários anos. Eu trabalho num centro de exames, né? E lá talvez é onde nós temos os maiores custos envolvidos, né? Para oferecer uma qualificação de phase array, a gente tem que fazer um investimento de cerca aí de 300 a 500 mil reais só no equipamento, juntando acessórios, a gente está falando de 700 mil reais, e às vezes para aplicar 5 exames por mês, tudo. Então, tudo isso é uma equação difícil de solucionar, mas que a Bend tem o compromisso de estar fazendo, e estar trabalhando, e estar ajustando cada vez mais para atender as necessidades, tanto de qualidade das empresas, de soluções, mas também num custo razoável que seja possível de ser assimilado aí pelos profissionais, né? Então, essa é uma preocupação contínua nossa. Bom, pessoal, a intenção nossa era fazer uma live aí de cerca de 1 hora, né? Acho que estamos mais ou menos dentro desse horário, né? Eu coloquei aí para fechamento uma frase, né? Vamos só tirar aqui. Então, eu sempre busco passar uma mensagem. Eu acho que essa mensagem, essa frase aí, que é do Confúcio, né? Você não pode mudar o vento, né? Mas pode ajustar as velas do barco para chegar onde quer. Eu acho que ela é muito atual, né? A gente está aí com vários desafios, tanto desafios tecnológicos, né? Como o desafio da pandemia. A gente pode ficar olhando só os obstáculos que a gente tem, assim como a gente pode ver as oportunidades também, né? Então, eu acho que essa participação da live minha, né, o pessoal que está aí assistindo, eu mesmo participei de vários eventos aí para tentar melhorar os meus conhecimentos, né, nessas novas tecnologias. Então, nós temos vários desafios, né? Então, não adianta a gente ficar pensando muito nos impactos e nos problemas, mas sim quais soluções a gente pode ter aí para atravessar tudo isso, né? Eu trabalho na Bend desde 2001, vocês podem ter certeza que nós estamos trabalhando a todo vapor aí, mesmo o pessoal que está em home office, para ajustar os nossos processos, equilibrar as contas, né, receitas e despesas, e trazer soluções aí, não só agora para esse momento mais crítico de pandemia, mas também pensando no médio e no longo prazo, né? Então, eu fico à disposição. Quem eu não pude responder aí, que queira mandar alguma coisa, o meu e-mail é fácil de gravar, é marcelo@bend.org.br, né?
não está aí disponibilizado, né? O telefone da Bend, a maioria já conhece, né? O 55863199. Tem um 3 a mais, tá? É 3199. Né? Mas acho que até o canal mais efetivo hoje, em épocas de pandemia aí, é o e-mail, né? A gente está acessando diariamente, às vezes até à noite, né? Eu acabo acessando meu e-mail e respondendo. Então, quem tiver alguma pergunta que não foi respondida e a gente possa contribuir, pode mandar aí para marcela@bend.org.br. Agradeço muito aí a atenção de todos aí e quem sabe nos vemos aí em uma outra live. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.